Hoje eu vou te apresentar o Crash Bandicoot. Olá mais uma vez pessoal, meu nome é Gustavo Rodrigues, seja bem-vindo ao Casa de Personagens e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Crash Bandicoot. Mas afinal de contas, o que é um Bandicoot? Pra começar, o Crash não é uma raposa, tá bom? Todo mundo que acha que ele é uma raposa, ele não é uma bosta de uma raposa. Ele é um Bandicoot. Bandicoot é um marsupial, tá legal? É um Bandicoot, não uma raposa. E, bom, o Crash ele foi criado pela empresa Naughty Dog e ele era o mascote da Sony no início da era do Play 1. E pra quem nunca jogou Crash, aqui vai um pequeno resumo da história do personagem. Bom, o Crash ele era um Bandicoot normal, sabe? Feliz da vida, que ficava na floresta comendo suas frutinhas. Até que um dia, um cientista louco chamado Dr. Neocortex capturou ele e vários outros animais para criar um exército de animais mutantes, geneticamente modificados, que iriam ajudar na sua dominação mundial. E foi através dos experimentos do Dr. Neocortex que o Crash acabou ficando com a forma humanoide, ganhando seus poderes e tudo mais. No laboratório do cientista louco, o Crash conheceu uma outra Bandicoot que chamava Tawna. E os dois se apaixonaram, né? E o Crash foi chegando nela, e foi rolando aquele clima, bateu um amorzinho assim. Só que não deu muito certo, o Dr. Neocortex separou os dois. E essa foi a razão que levou o Crash a fugir do laboratório e se tornar um inimigo de Cortex. E o herói queria impedir ele de dominar o mundo. E, bom, gente, como o Crash é um jogo plataforma, tipo Mario e Sonic, não tem muito uma história, sabe, entre os jogos. Porque o foco de um jogo plataforma é sair por aí derrotando inimigos, coletando itens. Então, a história de cada jogo do Crash é basicamente o Crash enfrentando o Cortex ou algum outro vilão, e é isso aí, ele percorre as fases, ele evolui, mas bom, vou falar algumas características que o Crash tem. Por exemplo, sua família. O Crash tem uma irmã mais nova, chamada Coco Bandicoot. Diferentemente do Crash, a Coco é muito inteligente, e ele também tem um irmão mais velho, chamado Crunch Bandicoot. O Crunch inicialmente era um vilão, o Dr. Cortex usou ele para brigar contra seus irmãos, mas o Crash consegue tirar o controle mental que o Cortex tinha sobre ele. E o Crash vive feliz da vida, com sua família nas Ilhas Wumpa, que é um arquipélago de ilhas fictício na Austrália. Lá eles são protegidos por um espírito chamado Aku Aku, que é uma máscara que cuida das ilhas. E sempre que o Crash vai enfrentar algum inimigo, o Aku Aku auxilia ele. Dentro do jogo, quando o Crash coleta 3 máscaras Aku Aku, ele fica invencível. Quem jogou sabe como é que é, né? O Crash pega as máscaras, aí fica aquela máscara dourada e de repente a música acelera e ele fala "Bora pegar! Bora pegar!" Outra coisa pelo qual o Crash é conhecido são os seus ataques. Ele consegue fazer aquele básico de pular em cima do inimigo e matar ele, mas ele é mais reconhecido pelo seu golpe tornado, que ele começa a girar e repele os inimigos com isso. Ao longo dos jogos, o Crash ganha mais golpes após derrotar um chefão, como por exemplo aquela barrigada que ele costuma fazer, e também a bazuca de frutas. Nos últimos 2 jogos lançados do Crash, ele ainda consegue possuir umas criaturas gigantes chamadas titãs e mutantes. Ele coloca uma máscara na cara dos bichos e monta em cima deles e começa a controlar eles por aí. E bom, gente, como eu falei, não tem muito história num jogo de plataforma. O que o Crash faz é isso, esse é o Crash. E agora eu vou falar um pouco das coisas que eu acho que vocês não sabem, como por exemplo, como o Crash foi criado. Como dito no começo do vídeo, ele foi criado pela empresa de jogos Naughty Dog, para que ele fosse o mascote da Sony, porque a Sony queria alguém para rivalizar o Mario da Nintendo e o Sonic da Sega. E da mesma forma que o Sonic é um ouriço, ou seja, um animal que na época não era tão popularmente conhecido assim, a equipe que criou o Crash queria um animal pouco conhecido, e eles escolheram 3 opções: um Wombat, um Bandicoot e um Patoros. E tipo, o que são esses bichos? Ninguém sabe o que são nenhum desses bichos, exceto o Bandicoot, porque foi o que o Crash acabou sendo escolhido para ser. Mas foi só no final que ele foi definido como um Bandicoot. O nome inicial do Crash era Willy o Wombat. Esse nome temporário acabou sendo mudado para Crash e depois disso foi feito o design do personagem. No seu design inicial, o Crash era até um pouquinho mais macabro, porque ele tinha um sorriso muito estranho, só que acabou sendo mudado para um mais amigável. E a cor laranja foi escolhida por falta de opções, porque eles tentaram vermelho, mas ficou ruim, tentaram várias outras cores, e laranja foi a que sobrou e falaram, pô, ficou massa, ficou legal, deixa laranja aí. E depois a personalidade do Crash. Como
existiam muitos personagens sérios, muitos personagens que deixavam o jogo até desinteressante, a Naughty Dog queria deixar o Crash um personagem mais bobão, mais palhaço mesmo. O Crash é burro. Por isso que o Crash é um personagem divertido de se jogar, porque ele faz palhaçada durante o jogo inteiro. E aquele papo do Crash ser mascote da Sony durou mais ou menos até o ano 2000, porque nessa época os direitos dos jogos foram vendidos para outra empresa, a Universal Interactive Studios, que queria levar o Crash para outras plataformas, como acabou acontecendo com o Crash saindo para GameCube, depois para Nintendo Wii. E infelizmente isso acabou com a exclusividade que Crash tinha com a Sony em seus consoles. E por fim, muitos anos depois, a aparência do Crash em si foi remodelada, dessa vez pela empresa Radical Entertainment, que criou os dois últimos jogos que eu tinha falado, onde Crash deixa de ser um jogo plataforma e passa a se tornar mais um mundo aberto. O Crash não só pulava e girava, ele também conseguia socar e chutar os oponentes. Ficou bem diferente, mas ficou legal até. E por que, gente? Por que o Crash é um grande personagem? Por que ele tá ganhando um vídeo nesse canal? Ele tá ganhando vídeo porque, como vocês veem, eu gosto de Crash. Tem tipo 1, 2, 3, 4... Tem 5 jogos do Crash aqui atrás, e porque eu não achei os outros 2 que eu sei que estavam por aí. Falando sério agora, gente, o Crash é de verdade um personagem muito bom, especialmente pela personalidade dele. Mesmo sendo mudo e tendo falado só umas 3 palavras ao longo de todos os seus jogos, você olha pro Crash e você gosta dele, porque quando você para de mexer o controle, ele começa a fazer uma dancinha que envolve até ficar fazendo creu, e é muito engraçado quando você vê isso. A zoeira do Crash foi tão grande que já fizeram comerciais onde um cara vestido de Crash e até o prédio da Nintendo ficava zoando a Nintendo. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real-time, 3D, lush organic environments. How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Is that Italian? No, Bandicoot, it's an Australian name. Até quando ele morre no jogo, só acontece coisa engraçada, mostra a alma dele voando, mostra ele se desintegrando, tudo de maneira cômica. E bom, toda a popularidade fez o Crash aparecer em outras coisas fora seus jogos, na verdade. Além da série principal do Crash, existiam vários spin-offs, alguns deles de corrida como Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing, e também jogos que eram só de minigames, tipo Mario Party, sabe? Eles foram Crash Bash e Crash Boom Bang. O Crash também já apareceu em parcerias com outro personagem da Sony, que é o dragão roxo, o Spyro, num jogo de 2 edições. A edição que você jogava com Crash se chamava Crash Bandicoot Purple Ripto's Rampage, e a edição do Spyro se chamava Spyro Orange The Cortex Conspiracy. Ele também já foi confirmado como jogável no jogo Skylanders Imaginators, e fora de videogame, o Crash já teve muito tipo de boneco, muito tipo de bicho de pelúcia. Até uma espécie já extinta de Bandicoot recebeu o nome dele, Crash Bandicoot. E antes que alguém me pergunte, igual meus amigos me perguntaram, qual é o nome científico do bicho, é literalmente Crash Bandicoot. Esse Bandicoot extinto é uma das poucas espécies do mundo que não tiveram um nome científico em grego ou latim. E, pra quem ainda não acredita que o Crash é um grande personagem, que pode estar pensando, porque o Gustavo gosta de jogar Crash, ele quer ficar defendendo o personagem dele. Desde que Crash acabou, a galera pede Crash, o povo ainda quer tanto jogar Crash de novo, só que dessa vez com gráficos novos, com mecânicas novas, que os 3 primeiros Crashes vão ser remasterizados para PlayStation 4 e, se tudo der certo, isso vai levar à criação de um novo jogo do Crash. E agora a parte que realmente puxa o saco do personagem, na é verdade. Pra quem não sabe, existe uma edição de jogos do Guinness, sabe, o livro dos recordes, e o Crash estava na edição de 2011 como o 11º melhor personagem de videogame já feito. E há muitos anos atrás, numa pesquisa feita pela MSN, lembra da MSN? Com o barulhinho irritante de chamar a atenção? A criançada de hoje não sabe o que é MSN, mas você lembra da MSN. Pois então, numa pesquisa de popularidade de personagens de videogames, o Crash ficou em 8º lugar como o personagem mais icônico já feito em videogame. O site que faz top 10, Watchmojo, colocou ele em 1º lugar dentre os melhores personagens da própria série Crash Bandicoot. E quanto ao papo de esquecimento, do povo ainda querer mais Crash, bom, o site Complex colocou o Crash na sua lista 20 heróis esquecidos de videogame.
Pra você ver como o povo ama esse personagem, como todo mundo quer ele de volta. Mas nem tudo é de boa assim pro Crash, ele também teve crítica ruim, o IGN colocou ele no top sei lá quantos personagens que deveriam morrer porque acham que o Crash não é engraçado, mas o IGN é burro, o IGN não sabe o que fala não. E a mudança que ele sofreu no design feito pela Radical Entertainment também não foi muito bem recebido, porque todo mundo já gostava do Crash cabeçudão daquele jeito. Aí ele ganhou um design mais tribal, ele ficou com as tatuagens, ele ficou tudo diferente, todo esquisitão. Não foi tipo, o jogo em si é legal, mas o novo design do Crash não era tão legal assim. E é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo do canal Casa de Personagens, espero que vocês estejam gostando muito dos vídeos, não esquece de deixar o like, de compartilhar, quer ver seu personagem? Deixa ele aqui nos comentários, sério, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você gosta do que eu faço, manda uma mensagem falando alguma coisa, dando uma dica, mostra pros seus amigos. Eu vou ficando por aqui, gente, e até a próxima. Muito obrigado.